O ano era 1808. A família real portuguesa desembarcava no Rio de Janeiro, fugindo das guerras napoleônicas. Foi nesse ano que nasceu o Banco do Brasil. Quando a gente fala de bancos no Brasil, a história é quase tão antiga quanto o próprio país. O Banco do Brasil foi o primeiro banco do país e também o mais antigo das Américas em funcionamento contínuo até hoje. Avançando no tempo, já no século XX, os bancos começaram a se espalhar pelo país, mas o sistema ainda era muito fechado e controlado. Foi só nos anos 1960 e 70 que a estrutura bancária se modernizou, acompanhando a industrialização e o crescimento das cidades. E um ponto marcante foi a criação dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, que assumiu um papel central na habitação popular e nos programas sociais. Nos anos 1990, o Brasil viveu uma revolução financeira com um plano real, que estabilizou a moeda e obrigou os bancos a se reinventarem. Muitos fecharam, outros se fundiram, e os gigantes que conhecemos hoje começaram a dominar o mercado. Já nos anos 2000 a 2010, vieram as tecnologias digitais e a chegada das fintechs, que mudaram completamente a forma como o brasileiro lida com o dinheiro. Basta lembrar que há pouco tempo atrás era comum enfrentar filas enormes em agências, e hoje muita gente nem entrou em um banco físico. Essa transformação culminou nos últimos anos, com o boom dos bancos digitais, como o Nubank, Inter e C6 Bank, que desafiaram os gigantes tradicionais e conquistaram dezenas de milhões de clientes em pouquíssimo tempo. E o mais interessante é que essa linha do tempo ainda está em construção. Estamos no meio de uma nova fase, marcada por Open Finance, Pix e inteligência artificial, que devem redesenhar um novo futuro dos bancos no Brasil. Quando ouvimos bancos públicos, logo vem à mente dois nomes bem conhecidos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mas o que muita gente não percebe é que eles não existem só para competir com os bancos privados. A função deles vai muito além. O Banco do Brasil, por exemplo, nasceu lá em 1808. E até hoje continua sendo um braço direito do governo, quando o assunto é movimentar a economia. É eles que financiam o agronegócio, apoia exportações e dá crédito para setores, que, muitas vezes, os bancos privados não enxergam como prioridade. Já a Caixa, bom, se você já ouviu falar em FGTS, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo aquelas longas filas para sacar o auxílio emergencial, sabe do que eu estou falando. A Caixa é o banco que conecta as políticas sociais diretamente com a população, mas não para por aí. Tem também o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele não aparece tanto no dia a dia das pessoas, porque o foco dele não é uma conta corrente comum ou cartão de crédito. O papel do BNDES é investir em infraestrutura, apoiar grandes empresas, embora também financie micro, pequenas e médias, e financiar indústrias e projetos de inovação. Em resumo, os bancos públicos estão muito mais ligados ao desenvolvimento nacional do que a simples busca por lucro. Eles atuam como uma espécie de motor para a economia, seja ajudando o pequeno agricultor, seja financiando obras gigantes que mudam a cara das cidades. Se os bancos públicos carregam a missão de tocar políticas sociais e apoiar setores estratégicos, os bancos privados jogam outro jogo, o do lucro, da competição e da inovação para atrair mais clientes. Aqui entram nomes como Itaú, Bradesco, Santander, Safra e outros que você já deve ter visto praticamente em alguma esquina por aí. A lógica deles é clara: oferecer serviços financeiros, conta corrente, cartões, investimentos e, em troca, gerar retornos para os acionistas. É por isso que, ao contrário dos públicos, eles estão sempre em busca de eficiência, tecnologia e produtos que aumentem o faturamento. Mas tem um detalhe curioso: embora sejam privados, o tamanho e a força deles fazem com que suas decisões afetem diretamente a economia do país. Quando um desses bancos decide aumentar ou reduzir a oferta de crédito, o impacto atinge milhões de pessoas e empresas. O que também chama atenção é como cada um construiu a própria identidade. O Itaú, por exemplo, sempre apostou forte em tecnologia e marketing, se posicionando como moderno e perto das pessoas. Já o Bradesco ganhou força por meio de uma rede de agências
áreas gigantesca, presente até em cidades pequenas. O Santander, sendo estrangeiro, trouxe um olhar global e estratégias diferenciadas para conquistar espaço no Brasil. E bancos como o Safra se destacam pelo atendimento a clientes de alta renda. Ou seja, cada banco privado escolheu um caminho próprio, mas todos brigam pelo mesmo objetivo: conquistar fatias cada vez maiores de mercado. É impossível falar de bancos no Brasil sem pensar nos gigantes que controlam a maior parte do dinheiro do país. Mas existe um outro grupo que quase nunca aparece nessa conversa: os bancos médios e regionais. Eles não têm milhares de agências espalhadas pelo país, nem gastam milhões em comerciais na TV, mas cumprem um papel muito importante, principalmente em nichos específicos e em determinadas regiões. É o caso do Banrisul, que domina no Rio Grande do Sul, ou do Banco Pan, muito forte em crédito consignado e financiamento. Temos também o BTG Pactual, que ficou conhecido por sua atuação no mercado de investimentos e hoje já briga de frente com alguns bancos grandes, além de bancos como Deicoval e ABC Brasil, com atuação forte em crédito para empresas. O interessante é que quando a gente olha para o sistema bancário brasileiro, dá para enxergar como se fosse um grande tabuleiro. Os bancos grandes, Itaú, Bradesco, Santander, querem jogar em todas as frentes, oferecendo de tudo um pouco. Já os bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa, entram em campo com outra missão: puxar o desenvolvimento do país, financiar a agricultura, habitação e infraestrutura. Mas aí vem um detalhe curioso: os bancos médios e regionais jogam um jogo diferente. Eles não tentam abraçar o Brasil todo, pelo contrário, escolhem um campo onde podem ser fortes, seja um setor específico da economia ou região, e é justamente essa escolha que dá poder a eles. Focados, conseguem crescer, atender melhor e, muitas vezes, lucrar tantos quanto os gigantes. Se antes o banco era sinônimo de agência, fila e papelada, os bancos digitais chegaram para virar essa lógica de cabeça para baixo. Nomes como Nubank, Banco Inter, C6 Bank e Original já fazem parte do vocabulário de milhões de brasileiros. E o curioso é que muitas dessas pessoas nunca abriram conta em um banco tradicional, já nasceram direto do digital. Esses bancos não têm uma agência física, não cobram a maioria das tarifas que a gente se acostumou a pagar e oferecem tudo pelo celular, 24 horas por dia. Isso não é só comodidade, é uma mudança radical na relação das pessoas com o dinheiro. E o que explica essa revolução? Primeiro, o timing. O Nubank, por exemplo, começou oferecendo um cartão de crédito sem anuidade, numa época que quase todos os bancos cobravam caro por isso. O Banco Inter trouxe conta digital gratuita, com investimento integrado. O C6 Bank apostou em produtos customizáveis, como o cartão, que você escolhe o nome e a cor. Cada um, do seu jeito, mostrou que dava para fazer diferente e conquistou uma legião de clientes insatisfeitos com os modelos tradicionais. Agora, existe um tipo de instituição que muita gente nem associa a banco, mas que vem crescendo bastante nos últimos anos: as cooperativas de crédito. Talvez você já tenha ouvido falar de nomes como Sicredi ou Sicoob. A grande diferença delas é que, em vez de funcionar como uma empresa tradicional que busca lucro para os acionistas, elas pertencem ao próprio associado. É como se cada cliente fosse, ao mesmo tempo, dono e usuário. E isso muda completamente a lógica. Os resultados não ficam concentrados em poucos acionistas, mas retornam para a comunidade em forma de melhores taxas, sobras distribuídas e investimentos locais. Essas cooperativas são muito fortes em cidades do interior e em regiões agrícolas, porque conseguem oferecer crédito e serviço em lugares onde os grandes bancos não têm tanto interesse. E o mais interessante é que, nos últimos anos, elas deixaram de ser apenas uma alternativa pequena, e já tem milhões de clientes, oferecem contas digitais, cartões e até investimento, competindo de frente com os bancos tradicionais. Além delas, existem também os bancos de nicho, com modelos voltados para pequenas empresas, startups ou setores específicos da economia. São instituições menores, mas que fazem diferença em segmentos que ficariam de fora se dependessem apenas dos grandes bancos.
Agora que já exploramos os diferentes tipos de bancos, vale trazer algumas curiosidades e dados que surpreendem muita gente quando o assunto é o sistema financeiro brasileiro. Por exemplo, você sabia que o Brasil é considerado um dos maiores países mais bancarizados do mundo? Mais de 80% da população adulta tem conta em banco, o índice bem acima da média de várias nações emergentes. Outra curiosidade é que os 5 maiores bancos concentram juntos cerca de 80% de todos os ativos financeiros do país, mostrando como o setor ainda é altamente concentrado. E tem mais. Apesar dessa concentração, os bancos digitais e fintechs já conquistaram dezenas de milhões de clientes em pouquíssimo tempo, um fenômeno que pegou até os grandes bancos de surpresa. Outro dado interessante é que a Caixa Econômica Federal é um banco com maior base de clientes da América Latina, com mais de 150 milhões de contas, em grande parte por conta dos programas sociais e benefícios do governo. E para fechar, o Brasil tem mais de 150 bancos comerciais e, se contar todas as instituições financeiras regulamentadas, cooperativas, múltiplos, bancos de investimento e etc., esse número ultrapassa de 600. E é isso. Chegamos ao fim desse mergulho pelo sistema bancário brasileiro. Agora você já entende a diferença entre os gigantes públicos, os privados, os digitais que nasceram nos últimos anos e até as cooperativas, que funcionam de um jeito completamente diferente. Mas o assunto não para aqui. Se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos que vão expandir essa conversa e trazer novos insights para a sua jornada no mundo dos negócios e das finanças. Escolhe um deles e continua essa maratona aqui comigo. Obrigado por assistir e se inscreve no canal se não fez isso. E até o próximo vídeo, CEOs!